O Luiz Pereira, ele fala assim, ó, no caso da areia, recuperada mecanicamente ou termicamente? E aí, Rodrigo? Na grande maioria, né, ainda a recuperação térmica ela é menor, né, bem mais rara do que a gente gostaria, né? Hoje ainda está tendo uma tendência de equipamentos menores, mais competitivos. Mas no que eu disse aqui, né, pensando em recuperação mecânica, né? Quando você tem, né, a maioria dos casos aí tem só recuperação mecânica. Quando você tem uma recuperação térmica, provavelmente você consegue usar essa areia recuperada termicamente para fazer faceamento, para fazer uma areia mista, né, também, porque aí você já tem uma areia, vamos dizer, não nova, mas quase, né, muito mais próximo do que é uma areia nova, né. É verdade. Aí o Marcelo, ele coloca um ponto aqui também bem legal. O uso de filtros é uma boa, é uma opção ótima para aço? Aliás, ele afirma, Ele né? afirma, né. O uso de filtro é uma opção ótima para aço. Você Sim, concorda? para peças grandes, peças maiores, com certeza. É como eu falei, no processo, né? No nosso processo, pela própria geometria das peças, a gente não, e pela fluidez também, né? Ser baixa, a gente é muito raro. A gente já, em algumas peças maiores, a gente usa. Então, assim, vai um pouco aí do tipo de peça do processo, mas com certeza filtro é um recurso para somar e ajudar em alguns casos, sim. Inclusive, né, Marcelo e Rodrigo, o filtro nesse caso, ele tem uma função que é talvez mais importante até do que mesmo de filtrar, né, de tirar Vazão. sujeira, que é vazão, é controlar e uniformizar a vazão. O que que acontece, pessoal que não está acostumado com aço aí? Me corrija se eu estiver falando besteira, Rodrigo. O que acontece no aço é o seguinte, principalmente peças maiores, aí de 2, 3, 10 toneladas, você não tem um sistema de alimentação e de enchimento padronizado nos formatos que deveria ter. Então a gente usa material cerâmico que normalmente é reto. E aí o que Paralelo. acontece? Esse material reto, ele vai, de alguma maneira, gerar algumas turbulências internas e isso vai fazer com que você tenha reoxidação. Então, o filtro, ele atua como um moderador, né, um regulador de vazão para manter, para reduzir essa reoxidação e tentar manter a peça o mais sã possível. É isso mesmo, Rodrigo? Eu falei alguma besteira? Não, é isso mesmo. É isso mesmo. Somente por isso que eu falei, por muito somente para peças maiores, acaba usando canais, como você citou, exemplo aí, refratário, você ajuda a regularizar a vazão, né? A gente acostumou a falar filtro, mas no filtro não é só o filtro, né, naquele sentido de segurar a sujeira, a escória, a areia, alguma coisa assim, mas é muito mais mesmo a função de vazão, e aí com isso, né, minimiza os outros problemas de reoxidação, outros defeitos que possa ter, né? É o mesmo caso, né? Você tem que ter o processo mais barato possível que atenda a peça. Legal, você tira lá quanto custa um filtro. Aí você tira 10, 5, 4 filtros numa peça de 2 toneladas. Quanto custa um refúgio de uma peça de 2 toneladas? Então, é É, esse tipo de. Então, tem algumas coisas que você pensa o quão relevante aquilo é perante o custo total e o risco de perder uma peça. Quando você faz peça menor, você desenvolve o processo, mas o risco é menor, né? Perder uma peça de 5, 10, 50 quilos. É óbvio, é custo, mas assim, quem funda uma peça de 2, 3 toneladas é muito mais complicado perder por escolha, né? Assim, tá, vou reduzir o custo total aqui, vou reduzir 0,5%, vou tirar filtro, mas qual que é o risco? Né, perder a peça toda. eu já trabalhei em fundição a gente usava muito vazamento ferro branco autocromo. A gente usava filtro em tudo, muito vazamento direto por luva, né? Tipo o popular aí Calpur, né? Ah, vamos fazer um teste, vamos tirar o filtro, porque o filtro é caro. Tá ok, vamos fazer alguma peça. Fez, tipo assim, das 10 peças iguais, 5 com e 5 peça de 200 e poucos quilos. 5 com filtro e 5 no mesmo lote, mesma corrida. Das 5 perdeu duas, 40% de refúgio. Paga o filtro do mês, da fábrica inteira. Então, É um assim, risco às vezes desnecessário, né? É, pô,
Até lá.